Meus caros amigos, meus caros irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer no coração de cada um, hoje, agora e sempre. Uma alegria enorme para mim estar aqui na casa, de novo, lançando o segundo livro com esse tema, sobre essa pessoa, esse médico, esse apóstolo Lucas. E aqui eu gostaria de agradecer, começar agradecendo a Deus por essa oportunidade do aprendizado que eu tive ao escrever. Agradecer a minha esposa, Larissa, que me sustenta do lado sempre ali. Agradecer a FEGO, a Federação Espírita do Estado de Goiás, que é que editou o livro. E agradecer ao Peixotinho, a todos, pelas vibrações, aos amigos tão carinhosos que a gente recebe. E trazer um pouco da história de Lucas, já que começando agora, desde que foi médico, apóstolo. A gente começa, antes de falar sobre ele, é importante a gente trazer de onde a gente tirou os cenários, os pontos sobre a vida dele. E aí, foram por duas fontes, um pelo Instituto de Pesquisa Científica de Lucas, e outro um livro fantástico, que eu aconselho todos a lerem, Médico de Homens e de Almas, da Taylor Cardwell, que ela passou 46 anos escrevendo sobre o livro. Quem passa 46 escrevendo sobre alguém, não está criando uma história, está pesquisando sobre a história. E ela diz no livro, não é parte, não é quase, é a grande maioria, quase todos os atos, os cenários descritos no livro são autênticos, são reais. É claro que ela romanceou alguns pontos, alguns nomes, algumas situações específicas, mas o cenário geral é aí onde eu vou me deter para a gente aprender um pouco sobre o médico Lucas. E como ele era artista também, não era apenas médico, mas como ele era artista, pintor, decidi fazer uma coisinha diferente com relação à parte que cabe do autor. Em vez de doar apenas para um hospital, que será doado, já está em conversação, para a parte de microcefalia, a parte do autor, a parte material, eu gostaria de anunciar para a dona Terezinha que a parte artística será para a irmã Sheila. Tá certo? Também com as crianças. Para quem não sabe, a irmã Sheila é um grupo de mais de... Nossa, mas isso é criança, eu acho, entendeu? Com violão, violino, e é o mínimo que a gente pode fazer. Mas Lucas, ou Lucano, começou desde aquela época, nascido em Antioquia. E aí eu vou me estender no menino Lucas, no médico Lucas e no apóstolo Lucas, trazer um pouco desse aprendizado para cá. Nascido em Antioquia, filhos de escravos, mas desde pequeno, nesse cenário autêntico de Lucas, era uma criança diferenciada, pois ele tinha um sentimento de amor a Deus, que muitos, como criança na época, às vezes nem se atentavam, mas o menino Lucas, desde pequeno, já tinha um amor a Deus, talvez o Deus desconhecido por muitos, mas que desde pequeno já o acompanhava. E além disso, sempre tinha uma vontade de ajudar ao próximo. Aquele menino Lucano acompanhava os médicos gregos. Os médicos gregos tinham uma diferença dos médicos de hoje, muitas vezes. Por exemplo, fui treinado, e muitos aqui da área de saúde, fomos treinados numa faculdade que ensinava apenas a tratar o corpo. A alma, vai falar de alma perto, de espírito? O que é isso? Você está fora. Mas os médicos gregos não. Eles, antes de tratar o corpo, tratavam a alma. Lucas, desde pequeno, tinha essa curiosidade de acompanhar os médicos gregos. E aí, nesse primeiro instante, ele, como apaixonado por Deus, já nos traz uma grande lição. Desde pequeno, como está o nosso contato com o Pai?
Será que precisamos, além do Evangelho, coisas a mais para mostrar a realidade de Deus em nossas vidas? Quer a ciência? Está aí já. Precisa de congressos de trabalhos científicos? Está aí. Mais de 800 trabalhos mostrando o efeito da prece, agindo completamente não só em nós, no nosso corpo, mas em quem está do nosso lado. Hoje já podemos até ler sobre o gene de Deus. Gene de Deus? Esse eu decorei. É o VMAT2. Pode botar no Google, né? Dr. Jim Hamer. Todos nós temos esse gene que expressa a capacidade sua de elevar o pensamento a Deus. Não importa a religião. Se é religião A, B ou C. Mas o que lhe faz elevar para Deus está lá. Quer mais ciência? Doutora Dana Zohar já veio mostrar o QS da Universidade de Oxford. Não é qualquer uma universidade. Antigamente tinha o QI, quociente de inteligência, que ainda tem. O que é o quociente de emocional, tão utilizado nas empresas para poder contratar. Como é que esse cidadão reage numa situação A, B ou C? E o QS, quociente espiritual, capacidade do ser elevar-se diante das dificuldades. Venha aqui agora, no momento ímpar, que Lucas nem tinha isso, mas nós temos a medicina que mostra agora os efeitos. Que mais nós precisamos? E eu bato na tecla desse contato com o Pai, não de uma forma religiosa apenas, de tenho que ficar de joelhos ou sentado orando, mas é um Pai que olha por cada um de nós, sabe os fios de cabelo contados na cabeça de cada um, como está no antigo, sabe o nome, e o mestre, governador do mundo, sabe o nome de cada um. Qual pai aqui ficaria tranquilo com um filho distante um dia? Opa, não fala isso, Lúcio. Ficaria, meu Deus. E o nosso contato com ele de volta? Ainda mais numa época agora que nós vivenciamos talvez os momentos mais graves de vazios existenciais da alma. Qual é a doença que mais bate na OMS agora? A depressão, os desânimos, o vazio interior, a síndrome do pânico vem atormentando. Mas será que Deus olha por mim? Será que eu tenho alguma característica de Deus? Mostre na ciência isso. Já tem, como já falamos, o efeito da prece. Mas tem aqui também Livro dos Espíritos, só nós estudarmos. E como falta às vezes os espíritas mesmo estudarem para poder conhecer. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E já que nós não podemos definir Deus completamente pela capacidade ainda que temos, essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como está na questão 1, quando pergunta que é Deus, não quem é Deus. Se você coloca como quem é, você está limitando. Deus é um ser ilimitado. Mas eu trago algumas características então, para eu me animar, para eu sair. Vai na questão 13 do Livro dos Espíritos. Ele dá uma pista mais ou menos de que nós somos lucigênitos do Pai. Todos nós, sem exceção. Começa a dizer as características de Deus. Se não tem uma capacidade de compreendê-lo, quais são as características? Deus é eterno, é imaterial, é imutável, onipotente, soberanamente justo e bom. Porque fora disso seria impossível ter uma causalidade, uma harmonia toda no universo. Se a Lua andar 2 metros para a Terra, inunda tudo. Tem que ter uma inteligência por trás. Mas Deus é, vamos lá, imaterial. Não é limitado. E nós? Com essa compreensão já estou estudando.
Eu sou o corpo aqui, ou eu estou no corpo? Somos materiais ou imateriais? Somos imateriais. Isso eu trago junto com Deus. Está aí uma primeira característica. Nossa vida eterna, no sentido de eternidade, para sempre, é no vai e vem da vida de encarnando e indo para o outro lado. Na vida de aprendizado, de progresso a cada instante nosso. Nós somos imateriais. Estou com essa roupagem agora, mas em outra vida vou vir com outra. Da mesma forma que amanhã posso estar com outra blusa nessa roupagem, não mais azul, mas uma outra. E eu já tenho uma característica junto comigo. Deus é único, olha a outra. Somos únicos ou não? Individualidades. Já tenho mais uma característica dele. Joana de Ângeles falava: somos lucigênitos, filhos da luz. Graças a Deus só tem um Lúcio no mundo, Maranhão. Aqui Lúcio Oliveira Leite, Maranhão. Se não, Maranhão. Mas bote, por exemplo, 2 gêmeos, xerox e cópia, cara crachá, um do lado do outro. A guanina, citonina igualzinha no DNA, mas comportamentos diferentes. Somos únicos. Devemos nos amar mais, porque somos essa individualidade que só cabe a nós nos conhecermos. Podemos um ajudar o outro e tal, mas o mergulho nessa individualidade, isso é seu, é meu, é de cada um de nós a cada instante. Deus é eterno. E nós vamos morrer, findar? Quem morre é o corpo físico, a alma prossegue. Nascemos, não sei como tem o livro dos Espíritos. Como é que foi criado o Espírito? Ainda não temos condição de saber como tem lá. Mas sei que vamos na caminhada sempre. Vocês já imaginaram isso? Que nós nunca mais vamos realmente ficar num vazio de inexistência? Vamos para além até mesmo do Sol. O Sol tem vida limitada, não sei quantos bilhões de anos, mas nós vamos mais que isso. Nós vamos muito mais. Deus é onipotente. Somos onipotentes? Não, isso é do Pai. Isso é dele. Por isso que nós somos feitos imagem e semelhança. Mas isso já dá um alívio. Já não posso dizer que não sou filho de Deus, que eu trago dentro de mim. Se não é no meu corpo, na minha alma, já trago Deus dentro. Pelo menos que eu abra a porta do meu coração para poder aceitar isso. Posso não estar aceitando, mas conhecendo já está. Uma coisa o conhecimento chega, outra coisa é eu abrir a porta do meu coração para poder me revelar como filho do Pai. Não apenas por palavras, mas também por atos, por gestos, praticando também o Evangelho. Lucas, desde pequeno, tinha esse Deus interno. Só que assim como os outros discípulos, tinha suas dificuldades. Pedro, por exemplo, caiu numa depressão, numa tristeza, depois que negou 3 vezes ao Cristo. A rocha. Todos eles tinham suas dificuldades. E dentro dos cenários que Taylor Cardwell traz, Lucas passa um tempo grande num questionamento, numa dúvida, uma coisa que o angustiava, talvez porque não entendia as causas do mundo. Por que está do meu lado talvez o irmão que é tão bom, mas partiu tão cedo? Por que vem às vezes uma doença que bate em uma pessoa tão boa e a outra, teoricamente, tão má? Fica. Não sei qual foi o ponto, porque eu sei do cenário, longa parte do livro, como diz, é que ele tinha uma luta interna. Surgiu um questionamento dentro de Lucas, uma dúvida, como bate em cada um de nós às vezes. Surgiu uma prova difícil para passar. E aí? Qual foi a atitude dele? Será que foi de revolta, me revolto com esse Deus desconhecido?
É injusto esse pai comigo? Por que está acontecendo? Lucas decide fazer a cambalhota. Ele diz: eu vou, com esse problema, com essa dificuldade, vou tentar ajudar ao máximo as pessoas. E aí ele escolheu a parte médica. Qualquer um pode ajudar, sabemos, além da parte médica. Advogados, professores, limpadores, qualquer um pode ajudar o próximo. Ele decidiu ir para a medicina, no caso específico. E aí é interessante, porque eu sei que Lucas fazia o bem desde antes. Não foi um apóstolo apenas porque escrevia, porque muitos escrevem. Uma pessoa se transforma num apóstolo, num discípulo, porque fez. Como é que vocês têm essa certeza que ele fez desde pequeno? Só raciocinarmos. Ele era filho de escravos. Foi para a faculdade de Alexandria, a faculdade mais famosa da época, mais reconhecida de medicina. Fácil entrar? Alguém que é filho de escravo? Se na época da Idade Média ler já era um privilégio para poucos, imagine entrar numa faculdade. Se ele fez, foi porque alguém foi muito grato a ele. Talvez um tribuno rico. Ele acompanhando desde pequeno aqueles médicos no aprendizado de amor, tratou talvez alguém. E aí conquistou. Lucas vai para Alexandria. Mas ele não decidiu ir para o caminho das queixas. As queixas que nos sondam. Ele não desistiu da própria vida de ser os seus talentos interiores. Ele, pelo contrário, o impulsionou para o bem. E aí eu fui mergulhar, fui ver aqui no Livro dos Espíritos. Uma coisa que eu gostaria de trazer, porque às vezes bate a água vem na nossa vida, dá aquela turbulência, e é muito fácil por queixa a gente entrar num período de vazio existencial. Eu estava lendo certa vez o livro que Jesus, que Pedro relatava os evangelhos que fazia dentro com os discípulos. E era Jesus no caminho, não me esqueci agora. Mas dentro de umas passagens, os obsessores diziam: vamos atuar no orgulho. Aí não, porque ele é muito humilde. Vamos atuar nos bens materiais, dá muito ouro e tudo. Não, porque ele não tem apego material. Sabe qual foi a tática que os obsessores decidiram? Ataca no desânimo. Eita, essa é uma boa. Porque o desânimo é um veneno da alma que vai corroendo e vai tirando os seus talentos, as suas virtudes. Você mal reconhece quando está às vezes num problema de tristeza profunda, depressão, ansiedade, os talentos que você tem, porque o olhar é apenas para as dificuldades. E os seus talentos? Só você pode dizer. Muitos o reconhecem. Que falou das parábolas dos talentos? Fica apenas com um? Tem uns que recebem 5, tem outros que recebem 10. Mas o que fizeram esses? Multiplicaram. Multiplicar é fazer. O que aconteceu com aquele que tinha um? Enterrou na terra, como está escrito no Evangelho. Como nós enterramos nas terras dos vícios aqui, muitas vezes nossos talentos. Então esse ficou o exemplo para mim, dessa primeira parte do menino Lucas. Primeiro, um amor a Deus, desde pequeno, diferenciado. Já nos mostra, você é filho de Deus. Tem a ciência a mostrar, tem o livro dos Espíritos, tem a filosofia a mostrar que o irmão nasce do meu lado, sem perna, não é porque é castigo, às vezes é um ato passado, tudo tem uma causa e um efeito. Vem Lucas, o menino ainda, mostrar para todos nós que diante da dificuldade, ele resolveu continuar. Escolheu a parte médica, foi para Alexandria e não se deixou levar para a queixa, anulando os seus talentos. Talvez por isso, nesse início, já começa a se formar o apóstolo. Partindo da parte, saindo do menino Lucas, vamos entrar pelo médico Lucas em Alexandria. A história dele lá. Como já falei, ele se aprofunda mais ainda dentro dos seus professores que ensinavam. Lucas primeiro trate a alma.
para depois ver o corpo. Talvez um escravo que chegasse com a dor de cabeça, sofrendo pela situação de humilhação que tinha, ele conversava, ouvia, tirava as dores do espírito e aliviava. Aquele médico Lucas. E por que é importante então a gente entender primeiro tratar a nossa alma e não só o corpo? Porque com ela é que conseguimos a saúde plena. Se eu não tratar isso que está dentro de mim, o meu corpo também vai se desintegrar. Ciência já vem mostrar agora. Conhece o Dr. Deepak Chopra? Acho que muitos já ouviram falar, não é? Grande médico, mora nos Estados Unidos. Eu adoro uma frasezinha que ele sempre diz: nossas células bisbilhotam os nossos pensamentos. Bisbilhotam. O que esse comandante está querendo dos 10 trilhões de células de cada um aqui? Mais ou menos carregamos isso. O que ele está desejando? Imaginem, né, o coraçãozinho mostrando: Lúcio, o que é que você está mandando? Ah, estou triste. Fiquem tristes. Ah, estou feliz. Sejam felizes. Vibrem. É muito comum a gente ter sensações que são passageiras, boas, ruins. Sensação de tristeza, angústia, ansiedade. No dia a dia que a gente tem, a gente está no mundo de provas e expiações. Mas sensação de ânimo, hoje eu estou melhor. Sentimento é mais profundo. Qual o sentimento que está? Sentimento de depressão. Sentimento de felicidade. Posso ter problema, mas sou feliz pela vida que eu trago. Tão importante nós curarmos isso de dentro. Deepak Chopra fala isso. E Jesus, onde é que tem no Evangelho? Se teus olhos forem bons, o teu corpo resplandecerá a luz. Se os teus olhos forem trevas, o teu corpo resplandecerá trevas. Aí vem as doenças psicossomáticas, né? Uma vez eu falei com um grande amigo junto: olha, estava rancoroso, raivoso, queixoso, que nada servia da vida, nada presta, aquelas frases feitas: porque Deus me esqueceu, cadê que não fala comigo? Começou a reclamar mais e mais. E eu falei: cuidado, vai bater um câncer. Deixa a sua macumba para lá. Ele falou para mim desse jeito: não vai ver com esse negócio não. Cuidado com esse rancor. Adivinha, 2 anos bateu um câncer. Foi coisa, misticismo? Não, conhecimento apenas, estudo. André Luiz fala muito disso. E como é que ele chega do outro lado? Quem viu o filme Nosso Lar, né? Ô André, suicida? Como assim suicida? Ah, olha seu fígado como é que está, todo lascadinho, né? Você judiou tanto dele. Então é importante a gente conversar, né? Com o fígadozinho, com o estômago. Às vezes a gente judia do estômago tanto, né? Ai meu Deus, viu? Os camarões, que vem, outras coisas. Converse. Uma dor de cabeça que bate, converse. Entendeu? E tenha, veja, às vezes uma atitude que fazemos no dia é o suficiente para destrambelhar o dia todo já. É uma buzinada que deu no trânsito, já, meu Deus do céu, acabou meu dia. Aí começa a roda, aumentando. Então o médico Lucas vem nos mostrar a alma primeiro. Somos craques às vezes de ginástica corporal, né? Mas é a ginástica espiritual, de uma meditação, de uma oração, uma prece, né? Não é uma pressa. E tem gente que engata o Pai Nosso, não sabe nem que orou o Pai Nosso, né? Mas é conversar com o Pai. Lucas tinha isso. E além disso, da prova dessa influência magnética, outro ponto que me chamou a atenção da vida de Lucas como médico, além de cuidar primeiro da alma, ele também, em diversas ocasiões, ele ia para o atendimento de uma doença incurável às vezes,
mas ele curava. Ele não entendia isso. Dizia, nesses cenários reais, autênticos, foi diagnóstico errado de vocês, que não é possível. Vinha com tanto amor, com tudo, e curava a muitos. Se Pedro foi descrito no Evangelho que curava, por que não Lucas também? Só que ele, como médico, talvez cientista também, tão respeitoso do conhecimento médico, dizia: isso não é possível. Que é isso? Olha o tormento dele. E por muito tempo mal sabia que tinha outros o acompanhando e ajudando a curar. Terceira característica do médico Lucas era um médico de coragem. Como nos cenários autênticos, ele ia para o fronte. Não resolveu ficar em palácios, porque a sua fama começou a correr pelas curas que fazia. Chegou na classe alta, talvez de Roma ali, convidado para ser médico lá, mas ele decide partir para os escravos, os navios de escravos, e lá conheceu Paulo de Tarso, um grande amigo dele. Cuidou também de outros ricos, não tem problema, mas escolheu, talvez por ser filho de escravos, ter isso na veia. Meu pai era, eu quero ajudar aqueles escravos em navios daquela época, que não são navios como de hoje, né? Ar-condicionado, com tudo, com motorzão, o motor era no braço. E dentro desses navios, o doente de lepra, talvez, Lucas ia lá. Quando todos corriam, ele ia para lá, não tinha medo, mas trazia a sua angústia, as suas dúvidas. E dentro de uma dessas viagens, em Troade, conheceu Paulo de Tarso. E desde lá, acompanhou Paulo a Filipos. Quando Paulo foi preso em Jerusalém, como diz lá, ele diz, só Lucas esteve comigo, do meu lado. Eu imagino esse encontro, porque os dois não conheceram Jesus pessoalmente. Talvez Paulo, na estrada de Damasco, quando Jesus se mostra plenamente, e fica cego 3 dias. E aí, depois vai para Ananias. Eu adoro Ananias, porque é meu ídolo. Primeiro oftalmologista da era cristã. Né? Ainda vou achar um busto de Ananias e botar lá. Depois de 3 dias, vai Jesus, vai Ananias, cuida desse daí, que era Saulo ainda. Mas voltando para Lucas, ele não conheceu Jesus, mas se tornou muito amigo de Paulo. Como é que a gente constrói uma grande amizade? Ao meu ver, qualquer período a gente pode construir uma grande amizade, qualquer um. Mas tem, para mim, 2 situações especiais. Ou quando conhecemos desde pequenininho, que a gente fala, esse é meu amigo desde pequeno, acompanhava. Ou quando alguém lhe toca profundamente e lhe alivia algum sofrimento. Paulo aliviou Lucas. Não sei o questionamento que ele tinha, não sei a dúvida que ele tinha, que o deixava às vezes inquieto, mas Paulo, numa dessas viagens, mostrou Jesus a Lucas. Nós continuamos, Lucas, a vida continua depois. Desculpas, existe a lei de amor, ame. Lucas, perdoe. Nada é desamparado. E desde esse instante ele começa a acompanhar Paulo de Tarso. Amizade firme ali. E essa coragem desse médico, falamos do menino Lucas, com relação a Deus, em relação ao problema está aqui, deu uma virada diferente. Vimos o médico de tratar a alma, de não conhecer talvez o poder que tinha de curas, mas conhecemos outro aprendizado também, de ir um pouco a mais. Quando ele se lança como médico a curar alguém lá na última fileira, talvez com lepra, esquecido por todos, ele fez a mais, como nós podemos fazer a mais no nosso dia a dia. Eu encontro às vezes pessoas que acabam o horário de trabalho, deu 8 horas por dia, não é mais parte de mim. Quem é? A situação não pode aparecer depois? Quantos, às vezes, trabalhadores eu vejo que depois de uma situação de ajuda,
ficou extremamente agradecido ou tocado. Eu mesmo nunca me esqueci. Num dos trabalhos que eu fiz com esse aqui, que já está sonolento pela palestra minha, mas é o seu Luiz entregando o cobertor no mês de julho. E eu, vou lá, porque vou entregar, né? Meu amigo, nunca me esqueço da cena de ver pessoas dormindo e com baratas várias passando por cima do rosto. Eu falava, meu Jesus, como eu devo agradecer a Deus a cada instante. Como o meu problema ficou pequeno agora. Só eu ter feito um pouquinho a mais. Era lá pela meia-noite, meia, 1h da manhã, a gente volta. Mas eu voltei agradecido ao Pai por essa oportunidade. Faça um pouco a mais. Por isso que Lucas começa a se transformar num discípulo. Não é, repito, pela escrita apenas trazendo a mensagem do Mestre, mas é pelo que ele praticava e fazia, mostrando a nós fazer no nosso dia a dia também. Se quiseres, o que ele diz? Jesus, tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Tive preso, vieste me visitar. Tive nu e me vestistes. Se fizeste a um destes pequenos, é a mim mesmo que o fazeis. É Ele, ali, é Ele. Olhemos os invisíveis. A gente conversava com o Miguel, que está ali atrás, para a gente olhar também, né, Miguel? Os que adentram todos. Às vezes a gente olha só os que são mais conhecidos, se esquecem dos invisíveis que estão do nosso lado. Fazer um pouco a mais. Se pedires para dar a capa, dá o manto inteiro. Se pedires para caminhar 1000 metros, caminha 2000. Porque confia no talento de cada um. Depois de ter conhecido Paulo, vem a sugestão. Lucas, por ele. Já Paulo. Escreve sobre esse mestre. E desde esse instante ele começa a colher as histórias. Teve contato com os outros discípulos, com Tiago, com João, com Pedro. Foi em busca desse Cristo. Até Éfeso, conheceu Maria. E cá para nós, dentro dos 4 evangelistas, é o mais mariano que tem. É o que melhor descreve o nascimento de Jesus. É o que melhor descreve. Por quê? Porque quem melhor do que a mãe para falar o nascimento de um filho? Todos os detalhes de como foi. Ele foi a Éfeso, andou quilômetros para buscar Jesus. E aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Qual é essa minha distância para buscar o Cristo? Será que eu tenho que andar daqui para João Pessoa a pé? Ou essa distância talvez seja 1 centímetro? Como assim 1 centímetro, Lúcio? Pega o seu celular, talvez a distância de um teclado para o outro, para qualquer teclado, a gente consegue mergulhar ou trazer o Evangelho, trazer qualquer conhecimento que nos cabe. Aqui, ó. O que falta-nos muitas vezes é vontade. Temos todo o mapa da mina para podermos nos aliviar, irmos atrás um pouco dessa felicidade que a gente procura, mas está dentro. Eu tinha um amigo certa vez que ele sempre ia atrás da felicidade, conheceu o mundo inteiro. Ele disse para mim uma vez: eu vou para o Japão fazer, tinha assistido aquele filme, programa Rezar, Amar, né? Como é? Comer, rezar e amar. Eu sou horrível de nome. Eu gravo só o filme. Eu vou dar onde comer, rezar e amar, Lúcio, para encontrar a felicidade. Foi para o Japão, nos tempos budistas, voltou, ainda estava na sua tristeza. A felicidade não está fora, se encontra dentro. A gente pode ser muito feliz comendo uma tapioquinha com café dentro da nossa casa, principalmente se for nordestino com tapioca, né? Mas aquela cafezinho simples, com um bom papo, uma boa escuta, uma boa conversa,
um pedido de amizade, de perdão, então de um abraço, é muito melhor do que viagens às vezes tão caras. Nos traz um alívio muito grande para a alma. O Sandro mesmo falava disso, que as pequenas coisas simples nos trazem muito mais prazer. A AME, a Associação Médica Espírita, já começaram a mostrar, do que muitas vezes coisas fora de ostentação, de tudo. E nosso cafezinho? Esquecemos as nossas partes humildes? Dentro da criança interior que tem desde lá de pequeno, estamos deixando ela chateada hoje em dia? Por quê? O que está faltando? Né? Para podermos ter essa felicidade plena. É possível a felicidade completa nesse mundo, como tem aqui no Livro dos Espíritos? Ainda não. A pergunta é completa. Mas a resposta: porque estás no mundo de provas e expiações. E aí é interessante, porque depois dessa frase, no Livro dos Espíritos, ele dá duas outras frases que para mim é o caminho da felicidade. Ele diz assim, o Espírito Verdade: para poder ser o mais feliz possível, diminuir os males que tem dentro de você. Aí sim poderás alcançar o máximo de felicidade neste mundo. Diminuir os males que tem dentro de cada um. É esse o caminho. É esse. Quem pode acessar dentro? Cada um de nós. Apenas. Agora, encarar se é fácil ou é difícil? Ah, como é difícil. Você se vê, botar no face a face ali no espelho, é difícil. De uma forma bem rápida, eu tive uma experiência muito interessante no ano passado, no encontro com o Divaldo, lá em Salvador. Terezinha estava os amigos, e ele fez uma mentalização terapêutica. Vamos fazer uma mentalização, apague os seus celulares, 20 minutos, e vamos viajar num cenário. E eu falei, vou tirar de letra. Olha o orgulho, velho. Né? Tô bem, vou tirar de letra. Que beleza. Começou o cenário, eu lembro até hoje, me marcou. Foi numa chave, depois encontra um lago, depois você tem um obstáculo na sua frente, uma rocha, uma árvore, o que é? Depois vai numa caverna, no final encontra um mentor. Então, ele foi fazendo essa viagem. No final, ele dá as explicações devidas. E eu falei, tipo um caderninho, vamos ver como é que está, né? Os meus cenários. A chave, o lago, o obstáculo, a caverna, o que significava? E eu fui vendo, lado bom e lado ruim, o cenário do lago, Lúcio ruim. Deve ter a chave, né? A chave é boa. A chave, então, Lúcio reprovado. Eu falei, poxa, vou então na caverna. Você entrou na caverna? Não entrei. Lúcio, bom ou errado? A parte ruim foi Lúcio. Entendeu? O lago me marcou muito, que era um vício muito. Eu falei, mergulhei no lago, fiquei passeando, vendo que eu adoro água. Ele deu um no lago. Quem mergulhou no lago está condenado, está lascado já. Eu fiquei atordoado, foi ou não foi? Não estou mentindo. Eu falei, não era para sair em paz? Eu estou completamente, como diz no Ceará, desbilolado agora. Eu não consegui jantar, vi isso com o pessoal. Eu saía e falava com Nani, filha de Terezinha, Nani, pelo amor de Deus, vai acontecer isso, eu estou todo errado e tal. Calma, menino velho. Calma, chance de melhorar, é verdade, tudo é. Olha o orgulho velho. Nós não somos diferentes. Não fui jantar, eu falei, Larissa, minha esposa, eu vou dar uma passeada aqui no hotel, vou na piscina, ali, água de novo. E nessa caminhada, da mesma forma que eu fiquei preocupado, transformou-se numa alegria, porque veio o pensamento. Todos nós devemos ter ouvido de ouvir, não ouvido de ouvir sonoro, mas a voz que vem em nossas mentes. E eu ouvi naquele instante, filho, achava que você ia ser diferente?
Veja a oportunidade que foi lhe dada para não errar de novo no caminho. Como uma amizade, um amigo que chega mostrando o caminho para mim. Só foi isso. O suficiente para eu voltar agradecido a Deus. Porque não é fácil esse encargo, mas é preciso. Depois disso, ainda tenho muitas, e a espiritualidade sabe, dificuldades, ainda tenho mais ainda. Mas eu já sei aonde não posso tocar. Essa reflexão, um amigo chega e fala. Talvez no início o orgulho lá e tudo, né? Mas eu me vi completamente. Essa busca, Lucas também teve aliviando-se quando foi buscar Jesus. E é muito interessante quando a gente fala o verbo buscar, ir atrás. Nós não dizemos cristãos? Somos. Então sejamos da melhor forma. Somos craques já em entrar em igrejas ou templos espíritas, não só nessa vida, mas em outras, escutando apenas o Evangelho. Escutando. Mas é preciso também fazer. Para podermos diminuir nossos males, que esse é o caminho da felicidade, para sermos o mais felizes possível. E aí, dentro desse aspecto de felicidade, no livro do Evangelho do Médico Lucas, eu fiquei, poxa, trago as curas. No início era só as curas que eu ia escrever, depois foi mais a ideia, vieram algumas parábolas que só se encontram em Lucas, vieram algumas situações que os discípulos estavam do lado. Eu falei, poxa, e aí vieram algumas perguntas. O que te afasta, eu fazendo para mim, que eu lanço para todos, o que está te afastando de Deus? O que está te impedindo de ver as coisas boas da vida? O que está te impedindo de sorrir nessa vida? E aí Lucas traz as respostas. Se a gente avaliar bem e mergulhar cada situação dessa. O que te impede de ver? E eu vou trazer para o meu lado agora, né? Da oftalmologia. Lucas responde, por exemplo, com a história do cego de Jericó. Para mim, segredo, é uma das que eu, poxa, mais gosto de ver ali. A forma como foi aquele momento ímpar para aquele cego. E já por ser cego, pobre na época, era muitas vezes, podia ser levado a ser rejeitado pela sociedade. Ninguém olhava. Mas ele, naquele instante, quando começa Lucas a escrever sobre essa passagem, ele percebe um grupo de pessoas que passavam ao lado. E dentro desse grupo estava quem? Jesus, o médico maior. E como é que esse cego percebeu? Por outro sentido. Talvez escutou os passos, talvez escutou os murmúrios. Lá vem o Rabi. Ele tinha uma privação visual de um sentido, mas não fechou os outros sentidos. E aí já traz um ensinamento grande. Quando um sentido está bloqueado para nós na vida, que possamos ter outro aberto para perceber a passagem do Cristo, para poder senti-lo. Se ele, aquele cego, tinha um olhar físico, material limitado, com privação visual, ele tinha os ouvidos abertos. Por que nós não abrimos outras portas para nós também? E quando umas vezes se fecha, por enquanto, já é a primeira que eu aprendi ali, com esse cego de Jericó. E aí você vê mais à frente, Jesus continuava andando, caminhando, junto com aquele bando. E aí vem a frase do cego: Senhor, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que acontece? Depois vem uma multidão para tentar silenciar. Só nessa frase do cego já é outro ensinamento. Porque aquele cego poderia dizer: Senhor, Senhor, Filho de Davi, por que fizeste isso comigo? Senhor, Senhor, Filho de Davi, tu és injusto comigo.
Senhor, Senhor, filho de Davi, eu não entendo por que fazes isso e por que eu estou passando por isso. Podia ou não podia falar isso a ele? Mas o que é que ele fala? Tem misericórdia de mim. Resigna-se. Entende. Confia naquele que passava, assim como confiou com a mulher hemorroíça, que tinha 12 anos de hemorragia, desacreditada pelos médicos, como está no Evangelho, mas não desacreditada no seu coração. Sabia, foi atrás, num impulso, talvez jogando-se, toca nas suas vestimentas. Uma virtude partiu de mim. Posso muito bem dizer, uma virtude também partiu do Cristo para aquele servo de Jericó, pelo esforço. Essa frase dele fala muito. Temos fé, resignação. Como ele mesmo já dizia, bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Serão, é futuro. Serão de acordo com o que eu estou lidando com a situação que eu estou passando. Eu estou me revoltando com o Pai, não será consolado. Ele não disse, bem-aventurados os aflitos que já foram consolados. Bem-aventurados os aflitos que estão sendo consolados. Não, que serão consolados. De acordo com o que eu fizer. Se eu me revoltar, não serei. Agora, se eu me fortalecer, dar a cambalhota que Lucas deu, vou impulsionar no bem, aí sim, a força vem. Tem uma frase que eu adoro. Posso ter frase nenhuma, talvez só essa. Não posso fazer nada. Mas essa minha esposa sabe. Eu sempre digo, Deus adora os corajosos. Adora. Ajuda. Proponha-se. Proponha-se. Fortaleça-se. Às vezes não é mudar a situação, mas é fortalecer-se diante dela. Eu lembro de um amigão meu em São Paulo, que eu tenho ainda hoje. Estava se abrindo para a parte da doutrina. Totalmente afastado antes de Deus, mas ele vinha dizendo para mim, olha a caba da peste. Eu estou aprendendo agora que toda vida que eu oro, as minhas canelas finas ficam mais grossas. É como se as canelas finas ficassem mais grossas para poder subir um monte. O monte não desapareceu, mas ficou mais forte para poder superar. Essa é a mensagem junto do Evangelho. O monte sumiu? Não. Mas as canelas ficam mais grossas. Os passos ficam mais largos. A gente poder superar cada instante de nossas vidas. Esse é o intuito, a força dele. O servo de Jericó tinha tudo para falar, não falou as queixas. E o que aconteceu depois, continuando nele, veio uma multidão tentar silenciá-lo. Cala-te, quem és tu? É um cego, pobre? Tem ousado falar com o mestre que está passando? Talvez tenha escutado isso. Mas como está em Lucas, de novo ele repete a frase: Senhor, Senhor, filho de Davi, talvez mais alto, tem misericórdia de mim. E Jesus naquele instante para. Ele parou, depois da segunda frase. Persistência. Mas não é abandonado nunca. E volta. Talvez a virtude partiu, né? Deixa eu ver esse cego aqui. Vem se aproximando dele, e aí ele faz um questionamento que eu fiquei um tempo pensando. Porque Jesus, ele é firme, ele nos atormenta por dentro, no sentido de trazermos junto dele. Sempre lança um questionamento, né? Alguém aqui te acusa? Não, nem eu. Mas ele sempre lança. E quando foi no cego de Jericó, para mim seria óbvio ou não que ia curar um cego. Claro, ele curou paralíticos, ele curou leprosos, ele ia curar o cego, mas ele não curou de início. Ele se aproxima dele e pergunta: que quereis que eu faça? Por que ele perguntou isso? A gente tem que mergulhar em cada palavra do Evangelho. Não sou eu que digo, não. Emmanuel diz que nenhuma palavra do Evangelho chega à toa aos nossos ouvidos. Imagina o que está escrito. Por que naquele século ele resolveu perguntar e não curou logo?
como fez com paralíticos e com leprosos. Talvez porque, como tem no Evangelho segundo o Espiritismo, uma partezinha lá: bem-aventurados que têm olhos fechados. Não é aqui para perder a visão material, não. Senão os oftalmologistas se lascam. Mas que é muito mais importante a visão interna. Quantos esse aqui e aquela lourinha ali, a Ingrid, trabalhou comigo no oftalmo, viram pessoas sem visão, não cegas, que eu nunca falei para um paciente que ele é cego. Tem uma privação visual limitada por enquanto. Mas quando vimos esses pacientes de privação visual, dá coro nesse aqui que está falando. Dá coro, sabendo viver com alegria. A visão de dentro estava plena. Por isso que Jesus pergunta: é preciso eu curar-te dos olhos materiais se você já está tão bem? É preciso isso? Talvez aquele cego, com certeza, está no Evangelho. Ele já é um apóstolo junto do Cristo, trabalhando junto a Jesus. É preciso que eu cure a parte do cego material, ou você já está bem, mesmo de espírito? Vê o gigante deitado, né? O Jerônimo de Mendonça. Lembro muito. Metade para baixo, sem andar, cego, e brincava com a vida. Falava para Divaldo: está vendo? Chega eu e você aqui, mas eu que sou carregado como um rei. Você fica. Tinha alegria de viver, realmente. E nesse instante vem a resposta do cego: quero ver. Curta e sincera. Não é curta e grossa. Curta e sincera. O que quereis que eu faça? Quero ver. Sincero, assim como nós devemos ser também. Jesus era muito firme, já disse: não tem como servir a Deus ou a mamon. Por isso que Ele nos impacta. Por isso que nossas consciências ficam fervendo quando estamos correndo da coisa certa. Porque é Ele chamando. É lei divina. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. E daquela forma, Ele sincero, nos ensinando a ser sinceros, Ele diz: curado. Curado. Tua fé foi que te curou. Nós botamos muitas vezes tapetes ou cortinas nas nossas dificuldades e mazelas, se dizendo cristão, mas não interiorizamos o Cristo no coração. E como precisa de Jesus lá fora. Como precisa, né? Cada um de nós. Que nós possamos seguir sempre em frente. Lembrei-me sempre também das passagens dos barquinhos, dos mares. Tem várias cenas, né? Pedro no mar com Jesus e ele dorme. Por que Jesus dormia? Vem ali a Lucas falando: porque confiava. Pegue no sono do lado de alguém que você não confia. Você consegue? Eita, você está do meu lado, não confio nem um pouco. Você não prega o olho. Mas se estava naquele barquinho, porque confiava nele. Tem outras passagens também. Uma delas, estavam todos eles no barquinho, como nós estamos no barquinho da nossa vida. Esse barquinho corpo, e talvez o mar, que a grande trajetória, a grande travessia, é o mar da vida, e todos nós embarcamos. Uns barquinhos maiores, outros menores, um cheiro diferente, mas o barco está aqui. Eles estavam, como li na passagem, todos na noite, e Jesus aparece fora do barco, andando. Miraram o Mestre, os olhares foram para o Mestre. Tão grande, tão forte, impactante, que Pedro ousou, o líder, né? Pedro ousou sair do barco. Mestre, quero estar contigo. Mas notem que os olhares estavam nele. O que acontece com Pedro quando sai do barco? No primeiro passo, firme. Estou conseguindo andar. Parece nós, quando estamos com o olhar nele, estou em cima do mar, das tormentas. Passo até facilmente. Quando estamos com Cristo no coração e com a fé, algumas tormentas até tiram de letra.
Isso aconteceu com Pedro. O primeiro passo estava firme, se empolga, se alegra ali, mestre, estou conseguindo. Mas vem o segundo, o terceiro passo, talvez tira o olhar, vem as dúvidas, e ele começa a afundar naquelas ondas, naquele mar, como nós também às vezes começamos a afundar quando duvidamos e perdemos a fé. O mar da vida. E quando vai afundando, Pedro entrou no desespero ali, talvez com água no pescoço, como nós também às vezes. Mas esquecemos de olhar para frente. Nesse instante último, talvez, chega o Cristo junto ali e o acolhe. E pergunta: onde está a vossa fé? E lança para todos nós: aonde está a vossa fé? Será que nos templos espíritas apenas quando saímos esquecemos? Será que nossa fé está apenas quando a situação bate difícil, a gente lembra de Jesus? É aí que está a nossa fé? Será que nossa fé está na negociação apenas de já estou vindo no Peixotinho, não vai fazer nada por mim? Quando é nós que devemos nos transformar? Será que nossa fé também não pode ser levada para momentos alegres e felizes também? Porque quando temos assim, só erguemos na maré da vida, andamos mais firmes, mais fortes com Ele. Queria agradecer por essa oportunidade, desejar muita paz no coração de cada um de nós. Vamos orar.